E aí, tá joia? Hoje, então, vamos trabalhar sevianas e falar dos pontos notáveis. Presta bastante atenção. Primeira coisa, antes de começarmos, o que é uma seviana? Eu tenho um triângulo, qualquer segmento que você fizer aqui no triângulo, qualquer um, fez um segmento, é chamado seviana, beleza? Só que aí existem algumas que têm nome especial. É isso que nós vamos trabalhar, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto notável é o chamado incentro. Quem é o incentro? É o ponto de encontro de bissetrizes. Essa palavra já faz parte do nosso vocabulário. Bissetriz. O que é bissetriz? Bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, isso daqui é uma bissetriz. Tranquilo? Agora, eu vou vir aqui e vou traçar outra bissetriz. Bissetriz divide o ângulo ao meio. Esse ponto de encontro das bissetrizes é chamado de incentro. Vou chamá-lo de I. Algumas coisas importantes aqui agora. Todo triângulo ele tem três bissetrizes. Você não precisa traçar as três para achar o incentro. Se essas duas se encontraram aqui, com certeza a terceira também passaria ali, tá? Então a primeira coisa é isso. Agora, presta muita atenção. O que você tem que saber do incentro? Primeira coisa, ponto de encontro de bissetrizes. Segunda coisa importante agora, em todo triângulo, qualquer um, isósceles, escaleno, equilátero, qualquer triângulo, você sempre consegue traçar uma circunferência aqui dentro, ó. Essa circunferência, ela é chamada circunferência inscrita, tranquilo? Então, ela é chamada circunferência inscrita. Aprende. O centro da circunferência inscrita é o incentro. É por isso que ele é chamado de incentro. É o centro da inscrita. Então, aprende isso daqui. E, logicamente, como isso é uma circunferência, isso daqui tem um raio, não é verdade? Então, presta atenção. O incentro é o centro da circunferência inscrita. Eu já quero que você comece a acostumar, depois, lá na frente, nós vamos falar melhor disso, mas eu já quero que você comece a acostumar. Existe uma relação entre a área do triângulo e aquele raio da circunferência lá. Ó. No caso lá eu chamei de errão, então eu vou colocar aqui errão, tá? Existe uma relação entre o raio daquela circunferência e a área do triângulo. Qual a relação? A área do triângulo é sempre o semiperímetro do triângulo vezes o raio da circunferência, tá? A gente vai ver isso muito depois, lá na frente. Hoje, o que eu preciso de você? Incentro, ponto de encontro de bissetrizes, beleza? Agora, presta atenção. Segundo ponto notável é o circuncentro. Quem é o circuncentro? É o ponto de encontro das mediatrizes. Essa palavra aqui, ó, é a primeira vez que ela está aparecendo no nosso curso. O que é mediatriz? Você vai pegar o lado do triângulo e vai marcar o ponto médio dele. Média. Você vai marcar o ponto médio. A mediatriz é uma reta que passa pelo ponto médio formando 90 graus. Isso é uma mediatriz. Uma coisa importante, a mediatriz não precisa passar pelo vértice. A mediatriz, ela está presa ao ponto médio e formando 90 graus. De novo, ó, vou pegar o ponto médio aqui e vou traçar uma perpendicular. Tracei. Esse ponto de encontro aqui é o circuncentro.
ponto de encontro de mediatrizes. De novo, todo triângulo tem 3 mediatrizes. Se você traçar a terceira aqui, passa por esse ponto. Tranquilo? Coisas importantes agora para o circuncentro. Primeira coisa importante, se você tiver um triângulo retângulo, o circuncentro vai estar certinho em cima da hipotenusa, tá? Na realidade, ele vai estar certinho dividindo a hipotenusa ao meio, tá? Sempre, sempre, sempre. O circuncentro, ele vai estar dividindo a hipotenusa ao meio quando o triângulo ele é um triângulo retângulo. Quando o triângulo é um triângulo obtusângulo, se você traçar essa mediatriz e a outra, você vai ver que o circuncentro cai fora do triângulo. Isso é cobrado em algumas provas. Tem provas que te perguntam assim, quais pontos notáveis podem cair fora de um triângulo? Um deles é o circuncentro, beleza? Só que aí agora, presta atenção no que é o mais importante de todos. Qualquer triângulo, qualquer um, azar qual triângulo, você consegue traçar uma circunferência aqui fora. Essa circunferência é chamada circunferência circunscrita. Quem é o centro dela? O circuncentro. Então, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita. Por isso que é chamado de circuncentro, centro da circunscrita. Essa circunferência, ela também tem um raio e existe uma relação entre a área do triângulo e o raio dela. A área do triângulo é A vezes B vezes C. Quem é A, B e C? Os valores dos lados do triângulo, tá? Então, A, B e C são os valores dos lados. Então, a área do triângulo é o produto dos lados sobre 4R's. Com isso, você consegue achar o raio daquela circunferência. Beleza? De novo, essa coisa de raio, principalmente no primeiro caso e nesse segundo caso, a gente vai trabalhar muito para frente. Mas eu já quero que você acostume e saiba que isso existe. Beleza? Então agora vamos continuar. Então agora, presta atenção. O terceiro ponto notável é o ortocentro. Quem é o ortocentro? É ponto de encontro das alturas. Uma coisa que eu já quero chamar a atenção. É a primeira vez que a palavra altura aparece no nosso curso. E é uma das palavras mais importantes. Exemplo, lá na frente nós vamos calcular a área de triângulo. Uma das maneiras de calcular a área de triângulo é base vezes a altura relativa a essa base sobre 2. Então presta atenção o que é a altura. A altura é um segmento que ele sai do vértice e acerta o lado oposto, formando 90 graus. Isso é a altura. A altura tem que ser perpendicular, ou seja, tem que formar 90 graus, tá? Vou traçar outra altura para lá. Ó. Esse ponto de encontro das alturas é o chamado ortocentro, tá? Então presta bastante atenção nisso aqui. Outra coisa, todo triângulo, gente, ele tem 3 alturas. Já vou prevendo o futuro, lá na frente nós vamos aprender a calcular a área de triângulo. Tem gente que decora que a área de triângulo é base vezes a altura sobre 2. E ele acha que base, obrigatoriamente, é o que está embaixo. Não. Base pode ser qualquer lado do triângulo. Você só tem que entender que, escolhido uma base, você precisa da altura relativa a essa base. Beleza? Então, toma cuidado com isso. Quando eu tiver um triângulo retângulo, a altura não tem que ser perpendicular? A altura aqui. A outra altura aqui. Então, o ortocentro é exatamente um vértice aqui, ó. Quando tiver um triângulo obtusângulo, aqui eu tenho um triângulo obtusângulo, essa altura ela vai estar do lado de fora. Você não consegue traçar uma perpendicular aqui dentro. Você tem que prolongar o lado, a altura está do lado de fora. Ou seja, o ortocentro vai estar aqui, ó. Em outras palavras, o ortocentro
também pode cair fora de um triângulo. Os únicos pontos notáveis que podem cair fora de um triângulo é o ortocentro e o circuncentro, tá? Mais nenhum outro ponto notável pode cair fora de um triângulo. Agora, o que eu falo, a gente tem que pensar no que é importante mesmo no desenvolvimento da matemática. Essas coisas aqui são importantes? São, mas é importante saber o que é altura. Outra coisa, vamos pegar um caso especial que é no triângulo isósceles. Aprende. O triângulo isósceles tem dois lados iguais. Eu vou traçar uma altura aqui, ó. Sempre que você traçar uma altura, uma dica preciosa, veja se esse lado é igual a esse. Se esse lado for igual a esse, divide aqui ao meio. Você vai ver no desenvolvimento de geometria como que isso vai ser importante. Ô Alisson, e se eu traçar uma altura para lá, também vai dividir ao meio? Não, porque esse lado é diferente desse. Só divide ao meio se o lado for igual. Então aprende isso. A gente vai usar isso muito dentro da geometria, beleza? Então agora, o último ponto notável. O último ponto notável é o baricentro. Quem é o baricentro? É o ponto de encontro de medianas. Cuidado para não confundir mediana e mediatriz. Mediatriz passa pelo ponto médio perpendicularmente. Mediana sai do vértice e acerta o lado oposto no ponto médio. Isso é mediana. Ô Alisson, a mediana pode ser uma mediatriz? Pode. Nesse caso aqui ó. Mediatriz não passa pelo ponto médio formando 90 graus? Mediana não sai do vértice e acerta no ponto médio? Então, nesse caso, a mediana é a mesma coisa da mediatriz. Beleza? Agora, vamos traçar outra mediana. Tá aqui, ó. Tracei outra mediana. Esse ponto de encontro das medianas é o baricentro. Olha que legal. Incentro eu chamei de I. Circuncentro eu chamei de C. Ortocentro eu chamei de O. Baricentro eu vou chamar de G. Aí tem gente que vira e fala assim, não entendi não, hein? É baricentro ou garicentro? É baricentro. Por que a gente chama de G? Porque o baricentro é o centro de gravidade de um triângulo, tá? O centro de gravidade é o baricentro. E aí, presta atenção. Coisas importantes para o baricentro. Primeira coisa importante. Você está vendo que aqui tem uma mediana azul? O baricentro sempre divide a mediana em dois pedaços. O pedaço que vai até o vértice e o pedaço que vai até o lado. O pedaço que vai até o vértice é sempre o dobro do pedaço que vem até aqui. Então, se esse pedaço aqui é x, esse daqui é sempre o dobro, 2x. Mesma coisa nessa outra mediana. Se aqui é y, esse pedaço aqui é 2y, tá? Isso é importantíssimo saber. Daqui a pouco eu vou te mostrar onde que isso vai ser importante para nós, tá? Mas saiba, o baricentro divide a mediana em dois pedaços, tá? Aí, presta atenção. Vou puxar algumas observações agora em cima disso. Primeira observação. A primeira observação, eu tenho um triângulo, eu estou indo lá na geometria analítica agora, mas é porque eu não posso perder a oportunidade de já chamar atenção para isso daqui para você, que é o seguinte, eu tenho um triângulo no plano cartesiano e tenho as coordenadas dos vértices. Esse ponto tem coordenadas xa, ya, esse ponto tem coordenadas xb, yb, esse ponto tem coordenadas xc, yc. Aprende, o baricentro é um ponto que está lá dentro, as coordenadas dele são fáceis de achar. O x do baricentro é sempre a média aritmética entre os x, ou seja, xa mais xb mais xc sobre 3. Então, o x do baricentro é sempre a média aritmética entre os x.
O y do baricentro, mesma coisa. YA mais YB mais YC sobre 3, tá? Novamente, eu só estou falando isso daqui para você já acostumar e saber que isso existe. Mas lá na frente, em geometria analítica, eu vou retomar isso daqui. Beleza? Outra coisa importante agora. Eu tenho um triângulo, tracei uma mediana, tracei outra mediana, tracei outra mediana. O ponto de encontro, baricentro. Você está vendo que o triângulo dividiu aqui em 6 triângulos? Aprende. A área desses 6 são iguais. Todos esses triângulos têm a mesma área. Sempre as medianas dividem o triângulo em 6 triângulos de mesma área. Beleza? Guarda isso daqui também. Isso daqui vai te ajudar demais em muitos exercícios lá na frente. Tranquilo? Vamos continuar? Então agora, presta atenção que nessa parte eu vou chamar um tanto de atenção aqui com algumas observações. A primeira, base média, tá? Base média. O que é isso? Eu tenho um triângulo, aqui eu tenho o ponto médio de um lado, ponto médio do outro. Sempre que eu ligar de um ponto médio a um ponto médio, isso é chamado de base média. O que eu quero que você já comece a colocar no seu neurônio, tá? Que a base média é sempre metade desse lado. Então, isso aqui é Bzão, aqui é Bzão sobre 2, tá? Tem muitas coisas que eu já vou falando que nesse momento não é tão importante, mas no decorrer vai ser importante. Aí eu vou sempre relembrando para você, beleza? Agora, presta atenção. Isso daqui eu estou escrevendo de vermelho. Você pode ter certeza absoluta. Na hora que você for fazer exercícios disso e não lembrar, você vai virar para mim e falar assim: ah, Alisson, como é que você fez esse tal exercício? Eu não entendi isso. Eu vou lá, eu vou pegar a gravação da aula e vou mandar para você de novo, para te mostrar que eu estou chamando atenção para isso. Presta muita atenção. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Eu vou traçar a mediana relativa à hipotenusa. Mediana sai do vértice, acerta o lado oposto ao meio. Esse pedaço é igual a esse. Aprende. Sempre que você tiver um triângulo retângulo, você dividir a hipotenusa ao meio, esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse daqui. Sempre, sempre, sempre. Isso você não faz ideia o tanto que é poderoso. Só para te mostrar, presta bastante atenção nisso daqui, só para você ver que isso daqui não é mágica. Lá na frente, nós vamos aprender o retângulo. A gente vai traçar as diagonais de um retângulo. A gente vai ver que as diagonais elas são iguais e se cortam ao meio. Ou seja, esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Se eu apagar essa parte de cima do retângulo aqui, ó, dá exatamente essa figura aqui. E aí, presta atenção agora nas coisas importantes. Por que que isso daqui é bom demais? Olha um triângulo isósceles aqui, ó. Então eu posso falar que esse ângulo verde é igual ao ângulo verde, tá? Olha um outro triângulo isósceles aqui. Eu posso falar que esse preto é igual ao preto, beleza? Então isso vai nos ajudar demais na questão. Só tem um detalhe, a única informação, dividir o lado ao meio, esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse. Eu não estou falando nada para ângulo, tá? Não estou falando de ângulo de 90 graus, não estou falando que dividiu o ângulo ao meio, não estou falando nada disso, beleza? Então toma cuidado, tá? Aí, vamos ver um exemplo para isso daqui. Olha aqui que legal esse exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui um triângulo retângulo, ó. Olha o ângulo de 90 aqui no alto, ó. Eu quero saber os ângulos A e B. Eu quero esse ângulo e quero esse ângulo. Aí olha que legal. O ângulo entre a altura e a mediana é 14 graus.
Então ele já está te falando, ó, isso é altura. E isso ele já está te falando que é mediana. O ângulo formado entre eles é 14 graus. Vem cá, eu não perco uma oportunidade dessa nunca. Se falou que é mediana, esse pedaço é igual a esse pedaço, porque mediana divide ao meio, e como o triângulo é retângulo, é igual a esse daqui, ó. Opa, tá vendo esse ângulo A aqui? Eu sei que ele é igual a esse ângulo lá de cima, ó. Aí olha que legal agora, ó. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Já usei 90 com 14, 104. Para 180, 76. Então, esse ângulo ali é 76. Você tem várias maneiras de fazer. Eu quero fazer uma para relembrar. Olha para esse triângulo aqui, ó. Está olhando para esse triângulo? Esse 76 é ângulo externo. Ângulo externo é a soma desses dois. Então, cada um vale 38, porque eles são iguais. Agora, para acabarmos a questão, pode olhar para o triângulo grandão aqui, ó. A soma é 180. 38 com 90. Aqui, para completar 180, vai ser 52. Aí você acabou a questão, então. Onde que está a jogada dessa questão? Lembrar que esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse. Aí o triângulo aqui é isósceles. Senão, você não consegue fazer a questão. Tem que ter esse cuidado. Beleza? E agora, para a gente poder finalizar, já começa a acostumar com isso. O triângulo equilátero. Aqui eu tenho um triângulo equilátero. Todo triângulo tem um círculo lá dentro e tem um círculo aqui fora. Aprende. No triângulo equilátero, as pessoas gostam de dizer que ocorre o bico. O que é o bico? Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, tudo é o mesmo ponto, tá? Então, olha que legal. Eu vou traçar a altura do triângulo equilátero aqui, ó. Tracei a altura. Mas como ocorre tudo, bico, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, essa altura, ela também é uma mediana. Aí presta atenção. Aqui estaria o bico, né? Que é o baricentro, circuncentro, ortocentro. Olha que legal. Você concorda comigo que esse pedaço daqui até aqui, ó, é o raio dessa circunferência aqui? Você concorda comigo que daqui até lá em cima é o raio da circunferência de fora? Como aqui é o baricentro, esse pedaço de cima é o dobro do de baixo. Em outras palavras, em todo triângulo equilátero, o raião é o dobro do rainho, tá? O raio da de fora é o dobro do raio da de dentro. Isso só no triângulo equilátero. Não posso falar isso para nenhum outro triângulo. Toma cuidado com isso. Beleza? Mais para frente a gente vai relembrando isso daqui. Beleza? Faça os exercícios aí agora. Valeu!